Turma, vamos entender um pouquinho essa questão. É um exercício simples, mas nós temos que lembrar sempre da corrente. A corrente ela vai sair aqui do lado A e vai vir em direção ao ponto B. A corrente elétrica ela vai passar por esse resistor. Ela vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando. Vou trocar de cor aqui. Vem caminhando, vem caminhando. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, essa corrente ela se divide. Vou chamar aqui de corrente 1 e corrente 2. Beleza? Então, quem era essa corrente aqui? Era a corrente 1 mais 2. Vou chamar de corrente 1, 2. Essa corrente ela veio, passou por esse cara, corrente 2, passou por esse cara, corrente 2, passou por esse cara, veio para cá. Olha aí um desceu. Quando ela chega nesse ponto, nesse nó aqui, as duas correntes se encontram. E aí eu passo a ter uma corrente aqui, ó, corrente I1, 2. E aí ela volta para a extremidade B com a mesma corrente que saiu. Isso é muito importante. A corrente que entra tem que ser a mesma corrente que sai. Bom, mas Ron, por que você falou da corrente? Por um simples fator. A corrente me mostra o momento que eu tenho uma resistência associada em série e o momento que eu tenho uma resistência associada em paralelo. Tá ok? E aí a questão fala o seguinte: abaixo temos esquematizado uma associação. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Então eu vou ter que pegar toda essa minha resistência e transformar em uma só equivalente. E aí, por causa do comportamento da corrente, ó, esse ponto é um ponto de divisão. Então esse resistor aqui, essa resistência aqui, ela está em paralelo com essa cara daqui. Só que, se você perceber, não é só ele. Todo esse conjunto aqui, ó, está em paralelo com esse cara daqui. Porque a corrente se dividiu nesse ponto. Olha o teste do dedinho. Coloquei o dedinho, teve que dividir. Como teve que dividir, a corrente passou nesse sentido, desceu nesse sentido, se encontrou nesse ponto. Então, esses caras daqui estão em paralelo com esse cara aqui. Porém, esses caras aqui eles estão em série entre si. Então, vamos resolver essa série aqui. Ó. Se eu for resolver essa série, nós sabemos que resistores em série basta somar. Então, eu vou dizer que essa REC dessa série ela vai ser igual a 1 mais 3 mais 6. Conta muito difícil, né? Dá 10 ohm de resistência. Agora vamos pegar aqui e vamos falar do seguinte. Esse cara daqui já virou um resistor só. Se eu fosse redesenhar isso aí, como ficaria? Vamos lá? Olha só, ficaria da seguinte forma. Vocês teriam o ponto A aqui, teria o 0,5, estou tirando aquele monte de zero feio, teria o 2,5 aqui, teria ainda o B, eita, ficou feio aqui, teria o B aqui ainda com 1 ohm, e ó, o interessante está aqui, ó. Todos os três ali viraram um só de 10 ohm. Então, olha o que eu falei lá no início, não mudou. O que acontece agora? Esse cara daqui, ó, a corrente desceu para cá e seguiu para cá. Então, houve uma divisão. Então, esses dois estão em paralelos entre si. Como é que eu resolvo um cara em paralelo? Muito simples. Vamos fazer aqui. Vou pegar uma corzinha preta mesmo. Então, nós temos o seguinte, ó. Em paralelo, o inverso da minha resistência equivalente é igual à soma do inverso dos meus resistores. Então, eu tenho 1 sobre 2,5 mais 1 sobre 10. Tá ok? Cara, esses caras vai ser, obviamente,
10. Quanto vezes 10 dá 2,5? Aí você fala, pô, por 2 dá 5, por 4 vai dar 10. Então, perfeito. Então, 10 dividido por 4 dá 2,5. Logo, 2,5 vezes 4 dá 10. Então, 4 vai multiplicar aqui em cima. 10 dividido por 10 vai dar 1. Ah, Romulo, como é que faz isso? Então, você vai fazer o seguinte, ó. 10 dividido por 2,5 dá 4. 4 vezes 1, 4. 10 dividido por 10, 10. 1. 1 vezes 1, 1. Então, você vai ter 1 sobre REC aqui. Logo, a sua resistência equivalente, ela vai ser igual a quanto? Aí, tu vai fazer o inverso agora. Ó, vamos inverter tudo. Vai ficar REC, inverti esse e vou inverter esse. 10 sobre 5. Logo, a nossa REC nesse ponto é igual a 2 ohm. Agora, vamos entender o que aconteceu? Substitua esse cara por um cara de 2 ohm. Então, vou virar a página aqui. Vamos lá? Então, olha o que nós tínhamos aqui, ó. Nós tínhamos isso. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou repetir o ponto A. Venho aqui com o 0,5 que nós já tínhamos. O ponto B. E vou colocar o 1 ohm nesse resistor. E o cara que ficou aqui? Bom, a gente resolveu esse paralelo aqui. Se nós resolvemos esse paralelo, e esse paralelo deu, deu 2 ohm, nós vamos colocar aqui. Agora eu quero que vocês estudem a corrente. O que está acontecendo com a corrente nesse caso aí? Bom, o que está acontecendo com a corrente é bem simples. Ela sai do ponto A, chega nessa curvinha que ela simplesmente desce e continua sua trajetória. A corrente, então, ela não se divide. Como a corrente não se dividiu, todos esses 3 resistores, eles estão em série. Se eles estão em série, eu poderia desamassar esse cara e colocar ele no formato linear. E aí eu posso simplesmente fazer a continha, que é a seguinte, a resistência equivalente vai ser igual a soma dos resistores, porque eles estão em série. Então, 0,5 mais 2 mais 1, então vai ficar 0,5 mais 2 mais 1. Então, a nossa resistência equivalente é igual a 3,5 ohm. Beleza? Então, ficou 3,5 ohm. Deixa eu reforçar aqui, ficou muito clarinho. Tá ok, gente? Então, essa foi a nossa resistência equivalente. Questão número 1. Vamos lá, turma. Questãozinha 2, simples demais. O que nós vamos fazer aí? Resistência equivalente desse cara. Corrente. Olha a corrente. Entra por aqui, se divide, ó. Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Então, aqui é a soma de 1 com 2. Olha só, se dividiu, é porque esse cara daqui, eles estão em paralelos entre si. Vamos resolver esse paralelo primeiro. Então, resolvendo esse paralelo, nós temos o seguinte. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. MMC desses caras, fica 1 sobre REC, igual entre 20 e 30, 60. 60 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 vai dar 2 vezes 1, 2.
Logo, já vou inverter as duas frações para ficar bem fácil. Ah, Romulo, eu quero multiplicar cruzado. Sem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa que REC sobre 1, que é a mesma coisa que REC. E aqui vai ficar, então, igual a 60 sobre 5. 60 dividido por 5 vai dar 12 ohms. Beleza, então achamos que eu posso substituir esses dois caras aqui por uma resistência só de 12 ohms. Então eu eliminaria esse cara aqui. Ficando então 12 ohms com 50 ohms em série. E aí, o que eu faço? Resistores em série, nós vamos somar. Então fazendo esses dois caras aqui, ó, nós temos que a nossa REC, resistores em série, basta somar. Então você vai ter 12 mais 50. Então a nossa REC, 62 ohms. Beleza? Agora presta atenção. Posso substituir então todos aqueles 3 resistores por um resistor só de 62 ohms. Então essa é a nossa REC. Aqui ponto A e aqui ponto B, tá ok? Vamos lá para a questão número 3. Vamos lá para a questão número 3. A questão número 3, já desenhei aqui, quer saber o valor desse R aqui. Só que ele deu uma dica para a gente, ele falou que a resistência 1 é igual a resistência 2. Quando eu tenho duas resistências iguais, essa corrente ela se divide por igual. Então a corrente que passa na resistência 2 é igual à corrente que vai passar na resistência 1. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que essa corrente daqui, ó, I1 também vale 0,3 ampere. Por quê? Porque R1 é igual a R2. Se fossem diferentes, iam ser correntes diferentes. Agora vamos prestar atenção, ó. I1 vem para esse ponto. I2 também. Aqui é um ponto de nó. Então, nesse ponto de nó aqui, ó, eu tenho a soma das duas correntes elétricas. Então, eu posso dizer que eu tenho I1 mais I2. Isso vai dar 0,6 amperes. Tá ok? Então, eu já posso dizer que o que está atravessando aqui, ó, são 0,6 amperes. Cara, eu já tenho a DDP nesse resistor e já tenho a minha corrente nesse resistor. Logo, o que eu posso fazer com isso? Muito simples. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Como que eu calculo isso? Vamos lá? DDP vale 6. Resistência, vou deixar como R. Corrente, 0,6. Então, eu posso dizer que a minha resistência é igual a 6 dividido por 0,6. Logo, a nossa resistência é igual a 10 ohms. Romulo, eu tenho dificuldade de fazer essa conta. Beleza, já não é física, agora já vai ser um pouquinho de álgebra, né? Tem um método fácil? Tem. Você pode fazer essa divisão. 6 por 0,6 de forma natural. Você vai pegar, vai multiplicar aqui por 10, ó, por 10, vai ficar com 6. E multiplicando aqui por 10, você vai ficar com 60. 60 dividido por 6 vai dar 10, resta 0. Romulo, tem outro método? Tem. Outro método seria o seguinte. Você não tem 6 dividido por 0,6? Isso aqui é a mesma coisa que 6 dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 1. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, eu tenho 1 sobre 10 a menos 1. O que eu posso fazer com isso aqui? Posso inverter, subo com esse cara, invertendo o sinal da potência. Vai ficar 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 10. Tá ok? Então, são duas formas de você operar essa divisão de 6 por 0,6. Então, fica a sabor de vocês aí, tá ok? Vamos daqui a pouco para a questão 4.
Vamos lá, questão 4, eu fiz esse desenho aqui, eram 4 resistores, com um na diagonal, formando um quadrado, enfim. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte, que existe uma série aqui, ó. Então esses dois estão em série e esses dois estão em série. Esse aqui, cara, ele está no meio. Então esse está em paralelo com esse, que está em paralelo com esses caras. Então eu tenho um desenho que é esse aqui, ó. 200. 200. Vem aqui no meio com a diagonal 200. E sigo aqui, ó. Com os mesmos 200 e 200. Tá ok? Então, para a gente ganhar espaço na folha, eu fiz separado o desenho inicial do desenho final. Bom, então vamos matar isso rapidinho agora. Cara, muito simples. Os dois aqui estão em série. Então você sabe que essa REC é igual a 400. A mesma coisa aqui. Então essa REC é igual a 400 ohms. Beleza? Então eu posso substituir esses dois aqui por um resistor só. Beleza? Ficando com 3 paralelos. Então eu tenho 1 sobre REC é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 400 mais 1 sobre 400. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 400 mais 1 sobre 400, 2 sobre 400. Simplificando por 2, vai dar 1, e aqui vai dar 2. E aí nós temos que 1 sobre REC é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 200, dá 2 sobre 200. Invertendo as duas frações, nós temos REC é igual a 200 sobre 2. REC é igual a 100 ohm. Beleza? E aí a gente mata mais uma questãozinha aí. Deu uma adiantadinha aqui, só para poder o vídeo não ficar longo, tá? Então, a primeira coisa, você tem 2 ohms, eu quero descobrir a corrente que passa nesse ponto. Dica dada, 40 ohms, potência 10 watts. Fazendo as 3 fórmulas de potência. Fazendo P igual a RI ao quadrado, eu cortei os dois zeros, botei a potência como 10, a resistência como 40. Cortei os dois zeros, vi então que I ao quadrado é igual a 1/4, que é a mesma coisa que raiz de 0,25, que é 0,5 ampere. Então eu descobri a corrente que passa nesse ponto aqui, ela é de 0,5 ampere. Vou partir para DDP desse cara, porque eu sei que quando eu tenho resistores em paralelo, esses caras eles têm a mesma DDP, a corrente se divide de acordo com os resistores e a DDP ela é constante. E aí fiz primeira lei de Ohm, porque eu já sei a corrente, já sei resistência. Eu poderia até usar a fórmula de potência, mas eu preferi usar a primeira lei de Ohm. Então eu fiz U igual a RI, resistência 40, corrente 0,5. Vi que a DDP nesse ponto é 20 volts. Como está em paralelo, aqui também é 20 volts. Puxei a perninha e falei o seguinte, minha DDP vale 20, minha resistência vale 10. Corta 0 com 0, ficou 2 dividido por 1, dá 2. Então a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms, ela vale 2 amperes, beleza? Bom, se essa corrente ela vinha como, vamos chamar aqui de I12, desceu nesse ponto como I1, desceu nesse ponto como I2, aqui o I2 vem nesse sentido, tem um nó aqui, nesse nó as correntes vão se unir, então eu tenho I1, 2 novamente. Então o que alimenta esse cara é a mesma coisa da entrada que é a mesma coisa da saída. Então pegando só esse cara daqui e descobrindo a corrente que passa ali, nós temos o seguinte, que a corrente que vai passar nesse ponto, que a gente chama de corrente I12,
trocar de cor aqui que essa tá falhando. Opa! E 2 vai ser igual aos 2 amperes que passa nesse ponto, mais os 0,5 ampere que passa no outro ponto. Temos então 2,5 ampere. Ok?